Olá, eu sou a professora Mara, sou professora do curso de fisioterapia aqui da Universidade Católica de Brasília. Ministro essa disciplina já há algum tempo, tenho minha formação baseada em fisioterapia neurofuncional, atuo tanto com adulto quanto crianças, e na Universidade Católica eu sou a professora responsável pelo estágio de neuropediatria e também pela disciplina de fisioterapia neurofuncional infantil, tá? Então, nessa nossa conversa de hoje, a nossa proposta é conhecer um pouquinho mais sobre essa área, sobre a fisioterapia neurofuncional, aprender, né, algumas características, entender alguns fatores que são importantes para a reabilitação neurológica, para a reabilitação infantil. Sejam muito bem-vindos, espero, né, contribuir com a formação de vocês e me encontro à disposição também para ajudá-los, tirar dúvidas mais à frente, caso vocês tenham, né, venham a sentir venham a ter alguma dúvida, convido a conhecerem também, né, o nosso estágio supervisionado, fazer a visita, aproveitar bastante as visitas de vocês lá, para interagirem com os pacientes, para conhecer os pacientes, tá bom? Então, pessoal, eu vou aqui compartilhar com vocês uma apresentação, né, para que a gente possa seguir aqui a nossa aula, para que a gente possa seguir aqui ao nosso conhecimento, tá? Então, nós vamos falar da neurologia, da fisioterapia neurofuncional infantil, né? Que também vocês podem encontrar como fisioterapia pediátrica. A gente atende diversas doenças, diversas patologias, né? Diversas condições nas quais o paciente apresentou uma lesão, uma criança, né? No caso, um paciente infantil, apresentou uma lesão e a partir dessa lesão que ele apresenta, né, que ele teve, que ele sofreu, ele apresenta um déficit que vai acompanhá-lo, né? É, como eu disse para vocês, né, meu nome é Mara, convido vocês a conhecerem também, né, meu canal no YouTube, no Instagram, e procurarem lá que vocês vão encontrar mais vídeos, também publicações que ajudam muitas vezes vocês dentro da caminhada e dentro dos estudos da fisioterapia, tá? Então, Prof. Mara Ribeiro. Pessoal, eu vou iniciar, então, falando com vocês um pouquinho, né, sobre o indivíduo com a lesão neurológica. Então, a gente vai dar ênfase aqui naquelas pessoas que sofrem uma lesão neurológica. E quando isso acontece na infância, isso pode acontecer mesmo quando a criança ela ainda está dentro da barriga da mãe. Então, ainda durante a gestação, pode ocorrer um problema, e muitas vezes esse problema ligado a uma gestação difícil, né, uma má formação que essa criança já apresenta ali durante o processo de desenvolvimento dela, pode estar relacionada a complicações da gestação, aquelas gestações que a gente conhece como gestação de alto risco, por exemplo, e nesse processo essa criança passa por uma série de sofrimentos durante o período gestacional, que pode lá na frente, então, reverter, né, repercutir em uma lesão neurológica. As lesões neurológicas também, elas podem acontecer em outras etapas da vida, então também, né, um momento muito crítico da nossa vida é o nascimento, é o momento do parto, e a gente também tem, né, muitos relatos de problemas que acontecem no momento do parto, e acontecendo ali no momento do parto, acaba causando essas lesões. Assim como podem vir lesões posteriores, né, pessoal? Então, quando a gente pega, né, e vai estudar aqui dentro da pediatria, né, a gente vai pensar nessas lesões neurológicas, a gente muitas vezes delimita realmente, né, alguns momentos de acontecimento, né? Então, é muito comum a gente falar de lesões, né, que podem acontecer no momento pré, no momento peri, tá? Já explico direitinho, ou no momento pós-natal, tá? Então, muito ligadas aqui ao nascimento. Pré-natal, antes de nascer, perinatal, durante o parto, ou pós-natal,
após o nascimento, né? Também a gente pode entender, né, muitas das lesões que acontecem nas crianças, nos indivíduos, essas lesões neurológicas, como lesões que vão acontecer, né, por conta de uma alteração, uma condição genética, né? Então, muitas vezes, pessoal, aquela criança pode já ter um problema que a gente chama pré-natal dentro da barriga da mãe, ligado a uma alteração genética ou ligado a uma má formação, né? Então, eventualmente, ela também pode apresentar uma má formação durante seu desenvolvimento, né? E aí já vira a ter um comprometimento do sistema nervoso, assim como, né, no momento do parto que eu comentei com vocês, ou na vida pós-natal, né? Sendo que após o nascimento a gente pode ter também uma série de condições que a gente chama de condições ou lesões ou doenças adquiridas, né, que a pessoa não nasceu com ela, mas acabou adquirindo logo depois do nascimento. Né? Então, na infância, por exemplo, a gente vê casos muito de infecções, como a meningite, que podem causar, então, essas lesões neurológicas, né? E eu estou falando tudo isso por quê? Quando a gente estuda essas lesões neurológicas, pessoal, a gente tem que prestar bastante atenção, porque a principal célula do sistema nervoso é uma célula muito especial, que eu tenho certeza, né, que vocês conhecem, que são os neurônios, né? Então, são as nossas principais células que compõem o sistema nervoso, que são as células funcionais. E o neurônio, ele é altamente especializado, né? Então, os neurônios são células que têm propriedades muito importantes. Só que a gente tem um problema sério com o neurônio. E um problema sério que a gente tem com o neurônio é que ele é uma célula classificada como uma célula pós-mitótica. O que significa isso? Significa, gente, que depois de um certo período do nosso desenvolvimento, que é até um período, né, que a gente está ainda dentro da barriga da mãe, logo depois que a gente nasce, após esse período, a gente não tem formação de novos neurônios. Então, a gente vai viver com aqueles neurônios que a gente desenvolveu nesse período inicial da nossa vida. E por que que eu estou comentando isso, né? E aqui do lado tem essa imagem dessa janela fechada, né, com concreto, com tijolo. Porque por muito tempo, pessoal, a lesão neurológica, a lesão encefálica, a lesão dos neurônios, ela foi vista, né, ela foi entendida pela sociedade como uma condição onde fecha-se as janelas de oportunidade da vida da pessoa. Justamente por quê? Porque o neurônio tem essa característica de ser essa célula que não nasce de novo. Então, entende-se, né, ou entendia-se, a gente vai discutir isso aqui durante aqui a nossa conversa, que após uma lesão cerebral, esses indivíduos eles estariam condenados, né, a ter uma vida muito restrita e que não haveria possibilidade de melhora, de reabilitação. Isto porque, como eu disse para vocês, existe essa característica, tá? E aí a gente, então, aqui ao longo da aula, vai tentar, né, entender se isso realmente é o ponto principal, será que existe alguma chance, será que existe, né, adaptações, modificações, renovações que os neurônios passam e que podem, eventualmente, para essas pessoas, para essas crianças, que nasceram com problema, né, que tiveram esse problema antes do nascimento ou durante o nascimento, ou que adquiriram uma condição, uma lesão mais para frente, que essas crianças elas consigam se desenvolver, né, que elas consigam evoluir de alguma forma. Então, esse vai ser aqui, né, a nossa intenção da aula de hoje, tá? Então, o grande destaque aqui, né, que a gente dá para esse processo todo, já que a gente está falando de neuropediatria, de lesões, né, que acontecem no sistema nervoso da criança, o grande destaque é o neurônio. Como eu disse para vocês, é uma célula incrível, né? Uma célula que tem uma anatomia, né? Uma histologia, uma forma muito adaptada, muito específica, muito
evoluída para realizar suas funções, sua função de receber o estímulo, de processar um estímulo, de enviar uma mensagem, né? E essa célula, então, que é tão incrível, tem esse problema que a gente disse, dela não nascer de novo, né? Da gente não ter a chamada neurogênese depois de um certo período do nosso desenvolvimento. Então, durante um período a gente tem neurogênese, a gente tem essa formação, mas depois desse período, que é um período, né, desse período neonatal, a gente passa a não ter tanto esse processo acontecendo, e é o que determina, né, como eu disse para vocês, essa questão desse pensamento da janela fechada, né, das oportunidades diminuídas para as crianças, para as pessoas que têm esse problema, tá? Mas vamos lá, pessoal, aqui eu vou passar para vocês, tá? Um videozinho que fala um pouquinho sobre o neurônio, bem curtinho, só para deixar um pouco mais ilustrativa aqui a nossa aula, tá? E a gente relembrar, né, um pouquinho sobre essa célula. Então, só um minutinho, eu vou soltar o vídeo aqui. Seu coração quanto seu cérebro é composto de células, assim como qualquer... Tanto seu coração quanto seu cérebro é composto de células, assim como qualquer outro órgão. Mas as células que compõem o seu sistema nervoso são especiais, e é a partir do funcionamento extremamente complexo dessas células que surge a percepção que temos do mundo, as emoções e a consciência. Como já falamos em outro vídeo, nosso cérebro é composto de dois tipos de células, neurônios e células da glia. As células da glia dão suporte, proteção, nutrição e ajudam os neurônios a se comunicarem. Mas os neurônios é que estão mais diretamente envolvidos com as atividades mais complexas do cérebro, embora o número de células da glia no cérebro seja quase 10 vezes maior do que o número de neurônios. Será que é daí que vem o mito de que usamos apenas 10% do nosso cérebro? Um neurônio é composto pelo corpo celular, conhecido como soma, o axônio e os dendritos. O axônio é um prolongamento do corpo celular especializado em transferir informações pelo sistema nervoso. Eles podem variar de milímetros de altura até 1 metro. No final de um axônio, existe o que chamamos de terminal axonal, e é nessa região que o axônio se conecta com o corpo celular ou os dendritos de outro neurônio para transmitir informações. Dendritos são prolongamentos que se estendem a partir do corpo celular e recebem sinais de outros neurônios. Chamamos de sinapse o ponto de contato de dois neurônios, e ela é composta de um lado pré-sináptico, que é de onde o sinal está sendo enviado, e um lado pós-sináptico, que é onde o sinal está sendo recebido. A transmissão sináptica é a transferência de informação de um neurônio para outro. Esse é um dos processos mais básicos que ocorre no cérebro. Ele acontece mais ou menos da seguinte maneira. Quando o impulso elétrico passando por um neurônio chega ao final do axônio, são liberadas substâncias químicas conhecidas como neurotransmissores, e elas então são detectadas pelo dendrito ou corpo celular que se encontra do outro lado da sinapse. A partir da detecção desses neurotransmissores, é gerado no dendrito ou corpo celular que está recebendo a informação um impulso elétrico que percorre o neurônio e então o processo se repete. Nesse processo, o impulso elétrico passa por um neurônio devido a uma passagem rápida de íons pela membrana do neurônio. A maioria dos axônios é envolvida por uma camada de proteínas e lipídios que chamamos de bainha de mielina. Ela é muito importante, pois isola grandes partes do axônio e isso acelera a transmissão do impulso elétrico pela membrana do neurônio. A mielina é muito importante para o funcionamento da maior parte dos nossos neurônios. Um exemplo drástico que ilustra essa importância ocorre na esclerose múltipla, situação na qual as bainhas de mielina dos neurônios são danificadas pelo próprio sistema imune da pessoa. A comunicação entre vários neurônios fica interrompida e diversas lesões surgem em diferentes regiões do sistema nervoso, o que pode ter os mais diversos impactos em capacidades cognitivas e motoras da pessoa. Agora, pare para pensar que esse processo eletroquímico de transmissão de informações ocorre inúmeras vezes, ao mesmo tempo, em diferentes regiões do seu sistema nervoso, o tempo todo, e de tal maneira que permite o envio de sinais elétricos para todas as regiões do seu corpo executarem ações, incluindo os seus dedos e o seu coração. E é assim que você consegue apontar o dedo para uma direção e o seu coração bate sem você fazer esforço nenhum. Obrigado por existirem, neurônios. Os seus neurônios estão enviando nesse exato momento sinais elétricos para você curtir e compartilhar o nosso vídeo. Não os decepcionem. Então, pessoal, fica aqui o convite, né? Depois, posteriormente, se vocês quiserem curtir e compartilhar, é um vídeo bem legal, né? Então, é um canal bem interessante. Mas aqui o foco realmente era passar, né?
relembrar um pouquinho dessa característica e chamar a atenção para essas células e para essas especializações. Então, a forma de comunicação, né? E toda vez que a gente tiver uma lesão, seja essa lesão envolvendo, por exemplo, os dendritos, envolvendo o corpo, envolvendo o axônio, vai haver algum tipo de comprometimento de transmissão. Poxa, se o neurônio tem, né, justamente essa capacidade, né, essa possibilidade de transmissão de informações e, eventualmente, então, essa lesão impede isso, a comunicação falha. E o que que acontece se essa comunicação falha, gente? A gente usa os neurônios para diferentes atividades no nosso dia a dia. Então, para a gente enxergar, para a gente falar, para a gente comer, para a gente estudar, para a gente se movimentar, para o nosso coração bater. Então, se houver falha no sistema, a gente perde uma ou mais funções. Né? Se a gente perder neurônio, isso vai refletir no nosso corpo também, como a perda, né, de uma ou de várias das nossas funções, que são essas atividades que a gente realiza no nosso dia a dia, tá? Então, vamos continuar aqui, só um minutinho. E aí, ilustrando essa história para vocês, né, do doente, né, da pessoa que tem a lesão encefálica, como, né, a ciência enxergava muito essa questão do neurônio ligado a essa incapacidade de se reproduzir novamente, o que aconteciam com essas pessoas que sofriam lesões encefálicas, né? O que aconteciam com essas crianças que nasciam, entre aspas, com defeitos, ou mesmo adultos, né, que adquiriam essas doenças. Então, durante muitos anos, pessoal, o que acontecia era realmente o abandono. Essas pessoas elas eram, né, deixadas para viverem em instituições asilares, né, ou instituições onde elas também muitas vezes não conseguiam receber toda a atenção necessária, mas para a família, né, para a sociedade, era entendido que aquelas pessoas realmente eram inúteis, né? Que elas não teriam possibilidade de melhorar, não teria possibilidade de evolução, e por isso elas eram abandonadas. E isso, né, perdurou durante muitos anos na história da ciência, realmente, né? Se a gente pega relatos de filmes, de histórias mais antigas, a gente vê realmente essa situação acontecendo, a gente entende esse processo acontecendo. E aí, o que que aconteceu então, né? Com o tempo, as ciências foram evoluindo e os tratamentos também. Tanto que a nossa profissão, né, a fisioterapia, ela foi surgindo em sua própria história muito ligada a esse processo, né, de identificação de sequelas, né, de problemas que estavam ali e que tinham sido perpetuados, né, a pessoa manifestava, e a partir dessas sequelas, desses problemas, ela tinha limitações. E a nossa profissão, ela evoluiu muito diante dessa realidade e diante também, né, dessa possibilidade de terem profissionais que fossem atuar, que fossem agir para que essas sequelas fossem minimizadas, né? Na história, né, da fisioterapia neurofuncional, tanto adulto quanto infantil, teve muito destaque, né, esses personagens que estão aqui na tela para vocês, tá? Então, a Berta e o Karel Bobat, e também o Herman Kabat. Então, eles foram profissionais que começaram a enxergar possibilidades de melhora, possibilidades de reabilitação, de investir nos pacientes neurológicos por meio da prática de exercícios físicos, de exercícios de cinesioterapia, né, de exercícios terapêuticos, e aí com base, né, nessa cinesioterapia, nesses exercícios terapêuticos, nesses exercícios físicos, buscava-se então as melhoras nessas condições. Então, a gente tem dentro, né, da fisioterapia neurofuncional esses personagens como personagens importantes que enxergaram possibilidades, que enxergaram, né,
que haveria formas de intervenção que ajudariam crianças, que ajudariam adultos a terem um desempenho melhor e não serem, né, realmente considerados como incapazes, completamente incapazes, a ponto de não poder compor a sociedade, né, de não poder estabelecer relações sociais e nem permanecer dentro da família, dentro daquele núcleo familiar, realmente, né, passarem por esse processo de abandono. Tá? Aqui também, então, na sequência, eu vou passar mais 2 videozinhos, né? A gente tem um vídeo aqui que vai falar sobre o método Bobat, depois um sobre o conceito Bobat, na verdade, depois sobre o método Cabot, para vocês conhecerem um pouquinho, né, de como esses métodos funcionam e a gente começar a enxergar, né, como que essa fisioterapia neurofuncional, como essa atenção fisioterapêutica, ela é implementada, né, para a criança, ela é implementada para o adulto também, para os nossos pacientes, tá bom? Então, pessoal, a gente vai observar aqui um videozinho, só um minutinho, tá? Eu sou terapeuta ocupacional, eu trabalho com o conceito Bobat desde 69. Ele foi desenvolvido pelo casal Bobat, Berta Bobat e Bert Bobat. Ela é fisioterapeuta e ele é um fisiologista e médico. Veio da Alemanha para a Inglaterra para tratar de um indivíduo que tinha tido um AVC. E quando ela começou para ir mais rápido, ela convidou uma colega, ela ia tratar a perna e o colega ia tratar o braço. E quando eles perceberam que não dava certo, porque o tratamento era puramente ortopédico, teria que tratar o indivíduo como um todo para atingir o cérebro, que é esse que tinha tido uma lesão. Eu, como TO, não só trato dos membros superiores, da visão e tudo mais, mas primeiro eu vejo a postura da criança, e esse é o diferencial do Bobat das outras técnicas, porque através da postura, através de como ela está, ela vai poder alcançar melhor, ela vai poder usar as mãos melhor, e aí a visão vai melhorar, porque ela vai ter uma coordenação olho-mão. Então, é trabalhar com a criança no global, com a equipe toda, porque se você não inclui a equipe, então você melhora uma parte e não a outra parte, e vendo a criança como um todo. Essa Margarida, só para vocês saberem, ela é uma criança que nasceu, digamos, pré-termo, ou era uma criança que nasceu com anoxia, e ela, com isso, ela ficou internada na UTI há algum tempo, e ela começou a mexer só um lado e não o outro. E, através do que ele tem de sadio, a gente vai conseguir atingir o patológico para que ele consiga realmente ter um movimento mais adequado para conseguir alcançar um objeto, coisa assim. Nós vamos fazer com que ela queira mexer o outro braço, simplesmente colocando a decúbito lateral, e, com isso, ela vai tentar alcançar a bolinha que ela tanto gosta com a outra mão, mas a outra mão está um pouquinho presa. Então, ela vai começar a desenvolver, ver que ela é capaz de mexer aqui, mas ela está realmente trazendo o ombro para a frente, e não a mão. Se ela trouxer só a mão, ela vai ficar aqui toda tensa e ela não vai conseguir fazer uma série de coisas. E é isso a diferença entre o conceito Bobat e os outros conceitos, porque a gente vê a criança como um todo. Pessoal, a gente também, né, tem vários vídeos que a gente pode observar, tá? Também depois convido vocês a observarem, a verem os vídeos completos. Aqui realmente é uma pincelada para ilustrar um pouco a aula e para trazer para vocês, né, que esse método, então, esse conceito, ele buscou realmente, né, sair um pouco só dos aspectos ortopédicos do atendimento e olhou e falou assim, poxa, não é um paciente ortopédico, é um paciente neurológico.
né? E o paciente neurológico, ele precisa de uma visão diferenciada, ele precisa ser tratado globalmente, para que aqueles movimentos que a gente está realizando, que a gente está ajudando, na verdade, que nem nesse exemplo aqui, né? Que está fazendo exercício aqui com a Margarida, com a bonequinha. Então, para que esses movimentos que estão sendo realizados, que estão sendo influenciados, eles possam, né, refletir num estímulo que faça sentido para o cérebro. E aí, por meio desse estímulo que faz sentido para o cérebro, esse cérebro pode melhorar, tá? O movimento melhora e o cérebro melhora. Mas ainda a gente está pensando aqui, né? O neurônio nasce de novo? Não, tá? Então a gente vai discutindo aqui durante a aula o que que acontece, tá bom? Mas isso aí a gente já vai chegar lá, tá? Só um minutinho. Aqui também, tá? Daqui a pouquinho eu vou soltar para vocês um outro vídeo que fala um pouquinho desse método chamado de método PNF, tá? Que o método PNF foi um método desenvolvido pelo Herman Kabat, tá? Com outros profissionais que auxiliaram nesse desenvolvimento. É um método que pode ser utilizado, né? Para crianças, para adultos, que tem uma base científica também muito ligada ao estímulo que a gente vai dar para essa criança, então, ou para esse adulto, um estímulo periférico, um estímulo de movimento, utilizando sequências de movimento, utilizando exercícios, né, que fazem referência ao desenvolvimento da criança, usando exercícios que fazem referência às habilidades do nosso dia a dia, as atividades de vida diária, e com isso procurando realmente fazer essa ligação, fazer essa comunicação e estimular a melhora, tá? A melhora motora, a melhora também do cérebro da criança, vamos dizer assim, dos processos neuroplásticos. Então, pessoal, vou passar aqui um pouquinho, tá? Tem uma profissional, ela vai mostrar um pouquinho de técnicas para a gente, tá bom? Vai mostrar um pouquinho do exercício. E aqui, como eu disse para vocês, é para ser bem ilustrativo mesmo, né? Para que vocês observem um pouco possibilidades que a gente tem de tratamento, né? E como que esses tratamentos eles foram sendo empregados, tá? Então vamos lá, só um minutinho, eu vou soltar o vídeo aqui para a gente poder acompanhar. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre facilitação neuromuscular proprioceptiva, tá? Que é chamado também de PNF, que são as iniciais, né? A facilitação neuromuscular, ela é baseada nos movimentos que a gente faz nas verticais, né? Nos planos verticais, porque quando a gente faz a fisioterapia tradicional, a gente faz movimentos de flexão e extensão, né? E, na verdade, o que a gente faz na nossa vida não são esses movimentos. A gente não usa esses movimentos. A gente usa movimentos diferenciados, que são normais para nossas articulações, mas quando a gente trabalha na fisioterapia tradicional, a gente não realiza. A gente realiza movimentos tradicionais. Então, na facilitação neuromuscular proprioceptiva, a gente utiliza movimentos diferenciados. Essa técnica, ela é feita por fisioterapeutas através de um curso que a gente faz para poder aprender a fazer, né? E ela é baseada em movimentos que a gente faz usando todos os ângulos. Então, você pode, ó... Isso aqui, para a tua articulação, para a tua resposta neurológica e motora, é totalmente diferente de você fazer isso aqui, que é o que a fisioterapia tradicional faz. Porque isso aqui, o que a gente faz aqui? Só movimento aqui. Na verdade, tudo que a gente quer fazer,
A gente precisa fazer prono, supino, rotação, flexão, extensão, todos os movimentos juntos. E o PNF, ele é baseado nesse tipo de movimentação. Para todas as articulações, tem uma técnica específica para você fazer o movimento, tá bom? A descrição de tudo vai vir lá. Então, pessoal, aqui bem simplesinho, como eu disse para vocês, né? E trazendo essa questão dos movimentos que a gente faz muito no dia a dia, né? Saindo de uma coisa só num plano de movimento e passando por movimentos em vários planos, utilizando rotações, utilizando, né? Prono e supino, utilizando movimentos que o mais correto falar é na diagonal, né? Não necessariamente ela na vertical, mas movimentos contra a ação da gravidade, e temos diversas técnicas, né, usadas no PNF, aqui só para ilustrar, né, um pouquinho dessas duas características que a gente tem, tá? Então, como eu disse para vocês, né, a gente foi evoluindo como profissão e vem evoluindo por meio de vários métodos, sendo que esses métodos foram aqueles precursores, né, de muito dos conhecimentos da fisioterapia, da atenção no paciente neurológico, né, infantil e adulto também, tá? Bem, compondo aqui a nossa aula, a gente trouxe também para vocês um pouquinho sobre as principais doenças neurológicas na infância. Então, no sentido seguinte, pessoal, as principais doenças aqui são as doenças mais frequentes, né? Aquelas que a gente encontra mais na nossa clínica, a gente encontra mais até no nosso estágio da católica, a gente vê um percentual maior de acometimentos, né, nas crianças, e quando a gente comentar essas doenças, a gente também vai falar um pouquinho, né, a gente vai também apresentar um pouquinho aqui de como que é feito esse processo da fisioterapia, tá? Então, entender, né, uma pincelada, até para que quem já foi lá visitar o estágio, ou quem vá depois visitar, olhe, né, para essas condições, veja essas crianças e consiga ter esse contato, né, consiga ter esse entendimento inicial. Quando chegar lá no momento correto da disciplina, né, quando chegar lá no momento onde a gente tem a fisioterapia, a disciplina de fisioterapia neuroinfantil, a gente vai aprofundar muito mais isso. Quando vocês estiverem fazendo estágio também, né, praticar bastante, mas aqui já é legal a gente ter esse entendimento inicial, tá? Então, gente, a doença, né, que é a mais comum, assim, a mais frequente, é a paralisia cerebral, tá? Então, a paralisia cerebral é a doença que a gente vê ocorrendo com a maior frequência na infância, nos nossos pacientes, doença neurológica, tá bom? A paralisia cerebral, ela tem bem aquela característica que eu disse para vocês ali no começo da aula, que era aquela questão do momento em que ela ocorre, né? Então, muitos dos nossos pacientes, eles desenvolvem paralisia cerebral, tá? Essa condição. Por quê? Porque eles sofreram um problema ou no momento pré-natal, perinatal ou pós-natal, ou enquanto eles estavam, né, dentro da barriga da mãe, ou no momento do parto, no momento do nascimento, ou até 5 anos após o nascimento. Então, as lesões encefálicas, as lesões no cérebro, elas podem ser classificadas como paralisia cerebral, né, se elas acontecerem neste momento. Na paralisia cerebral, a gente tem uma característica, gente, que os sintomas predominantes, né, ou dentre os sintomas predominantes, aquele que mais chama a atenção são os sintomas motores, tá? Então, sintoma motor, gente, é sintoma que está ligado aqui, ó, vou até destacar aqui, ao movimento, tá? Então, é muito característico, né, nessas crianças que têm essa condição, elas desenvolverem alterações de movimento.
Sendo que essas alterações de movimento, dependendo do local do cérebro que foi atingido, dependendo do tamanho da lesão que aconteceu, podem ser lesões, né, que, por exemplo, acometa só um hemicorpo. Então, lembra a história da bonequinha que a gente viu no vídeo lá, sobre o conceito Bobat, que ela tinha paralisia de um lado do corpo, tá? Então, ela pode ter a hemiplegia, né, que é o acometimento de um lado do corpo. A gente pode ter, né, dependendo da lesão, o acometimento principal das duas pernas, dos dois membros inferiores, que é a diplegia, tá? A gente tem, né, pacientes com diplegia no estágio. Se vocês foram ou forem ainda, né, no dia que eles estiverem lá, é bem característico que eles andam com o pé muito na pontinha do pé, tá? Então, vocês podem ser que vocês identifiquem, né, esses pacientes lá. E a gente tem a quadriplegia, tá? Eu até vou passar um traço aqui, ó, porque acaba que afeta o tronco também, mas a quadriplegia, quando acomete braços e pernas, que são os casos que costumam ser mais graves, né? Porque quanto mais membros afetados, né, gente? Quanto mais membros tiverem comprometimento de movimento, é fácil da gente pensar que maior vai ser a dificuldade que essa criança vai ter lá na frente, né? E no estágio também a gente tem crianças quadriplégicas sendo atendidas, tá bom? Então, pessoal, esses pacientes, né, eles têm como característica lesões que aconteceram enquanto eles estavam, né, com o cérebro em desenvolvimento, por isso que se destaca, né, as causas pré-natais, perinatais, e eles têm comprometimento do movimento. A maior parte das histórias, gente, desses pacientes envolvem, ó, a falta de oxigênio ou a hemorragia no cérebro na hora do nascimento, tá? Então, os processos que a gente fala de anóxia, de asfixia, tá? De falta de chegada de oxigênio para o cérebro. Os nossos neurônios, né? A gente comentou lá atrás que eles são células altamente especializadas, importantíssimas. Eu falei que eles tinham um problema, que eles não nascem de novo, né? Depois do período de desenvolvimento, e eles têm outro problema também. O metabolismo deles, o metabolismo do neurônio, ele depende fundamentalmente de oxigênio e de glicose. Então, se não chega sangue, o que que não chega no cérebro? Não chega oxigênio, não chega glicose. E é aí que tem esses processos, né? Que são chamados de anóxia, asfixia, hipoxemia, hipóxia, que é a falta de oxigênio. Faltou oxigênio, gente, os neurônios vão entrar em sofrimento e podem morrer, podem degenerar, tá? Então, passando por esse processo, né, é muito comum que a gente tenha diminuição da coordenação motora, rigidez e perda da força, descontrole dos membros da cabeça, movimentos involuntários, né? E a fisioterapia é feita, né, a reabilitação é feita com a fisioterapia e terapia ocupacional, na implementação de exercícios, na implementação, né, de estímulos, esses estímulos que a gente falou, podendo ser, por exemplo, do conceito Bobat, podendo ser do PNF ou de outras técnicas de tratamento que a gente tem, e esses estímulos, então, feitos, né, no corpo da criança, tá? Então, estímulo aplicado ao corpo e tentando influenciar, então, aqueles neurônios que estão no cérebro, tá? E isso busca-se, então, combater os problemas, né? Existem também, gente, técnicas, métodos, né, complementares, não só com exercício, mas, por exemplo, com medicamentos, com o uso de toxina botulínica para deixar uma musculatura mais rígida,
um pouco mais maleável, com o uso, né, de outros recursos. Às vezes, a criança ela tem alterações que vão precisar, por exemplo, passar por procedimento cirúrgico, que vão precisar passar por tratamentos médicos mais ou menos complexos, dependendo da característica, tá? Então, aqui um pouquinho para a gente sobre essa criança, né, esse quadro, e trazendo para vocês, né, que a maior parte dos pacientes que a gente atende na clínica, a maior parte dos pacientes que chegam, né, para o tratamento, para a fisioterapia, dentro da neuroinfantil, são pacientes com paralisia cerebral. Então, são pacientes que sofreram esse processo, tá? Aqui também, gente, tem mais um videozinho, tá? Como eu disse, eu organizei aqui a aula com vários vídeos para ficarem mais ilustrativos, e aí eu vou convidar vocês, né, a assistir, a acompanhar também, tá bom? Então, vamos lá. O que é paralisia cerebral? Paralisia cerebral, ou PC, como é conhecida, é um conjunto de desordens permanentes que afetam o movimento e a postura, causando limitação nas atividades. A lesão acontece no cérebro ainda em desenvolvimento, seja durante a gestação, na hora do parto ou até alguns anos após o nascimento. PC é a deficiência física mais comum da infância. Embora seja uma condição permanente, não é progressiva. A lesão no cérebro não piora ao longo do tempo, mas as alterações motoras acompanham a criança por toda a vida. As crianças com PC também podem ter outras dificuldades, como alterações sensoriais, cognitivas, de comunicação, comportamento e epilepsia. A PC pode ser unilateral, afetando apenas um lado do corpo, ou bilateral, afetando os dois lados. Na PC unilateral, também chamada de hemiplégica, metade do corpo é afetado, mas o maior comprometimento é no braço. Na bilateral, também conhecida como diplégica, as pernas são mais afetadas, mas também pode haver algum comprometimento dos braços. Nos casos em que tanto os braços quanto as pernas estão comprometidos, assim como o tronco, podemos utilizar os termos quadriplegia ou tetraplegia. Outra questão é a severidade da paralisia cerebral. Suponha que essa linha represente a intensidade dos problemas com o movimento. Temos aqui crianças com autonomia para fazer as tarefas do dia a dia e que podem andar e até correr, mas com alguma dificuldade de equilíbrio ou coordenação, por exemplo. Já desse outro lado, são crianças que podem ter bastante dificuldade de manter a postura e provavelmente depende de um adulto para guiar a cadeira e realizar as atividades da vida diária. Aqui, temos uma visão do quanto a intensidade das dificuldades no movimento pode variar. Na verdade, estamos de frente para o Sistema Internacional de Classificação de Função Motora Grossa, conhecida como GMFCS. Cada uma dessas figuras representa os 5 diferentes níveis dessa classificação. Agora não ficou tudo mais claro? Existem ainda outros sistemas de classificação, que abordam a função bimanual e de comunicação. Eles são importantes porque amparam a família e a equipe nas tomadas de decisão e planejamento do futuro. Já vimos que a PC é uma condição e não uma doença, e por isso não há cura, mas há tratamento. Uma equipe multidisciplinar pode, ao lado da família e da criança, planejar estratégias para promover seu desenvolvimento, otimizar sua qualidade de vida e de seus cuidadores e buscar sua máxima autonomia dentro de sua condição. Lembre-se, o foco deve ser a capacidade e não a limitação. Voltar o olhar para o potencial a ser explorado, construído e desenvolvido é motivador. Seja você profissional ou familiar, olhe essa criança e questione: como eu posso te ajudar a participar mais de atividades que te fazem feliz? O que te faz feliz? Então, pessoal, esse videozinho também, né, um vídeo para ajudar a ilustrar essas questões, né, dar uma
uma visão bem legal para a gente desse processo, e já falando, né, da importância desse cuidado com essas crianças. É uma condição que não tem cura, mas que é possível, né, ter melhora, e é possível também evitar problemas, né, a melhorar a possibilidade de participação dessas crianças, de felicidade, de envolvimento, né, de ampliar o mundo e a visão delas. Então, é muito importante o papel da equipe, né, e aqui, claro, a gente destacando o papel da fisioterapia nesse processo todo, tá? Então, essa aqui é a paralisia cerebral, como eu disse para vocês, uma das doenças mais comuns que a gente tem, tá? Bem, uma outra doença que a gente tem, pessoal, que é bem característica, quando a gente olha essa imagem, né, talvez vocês já tenham identificado que a gente vai ter, né, muitos casos, e também, né, pode ser considerada uma condição, é a síndrome de Down, tá? Então, a gente tem diversas síndromes, né, genéticas que podem acometer as crianças, né, podem acometer as pessoas, e dentre elas, a síndrome de Down é a mais comum, né? Por isso que a gente traz aqui para esse momento, para essa conversa nossa hoje, esse destaque também, tá? Bem, o que que a gente vai ter de característica, né? Então, são características da síndrome de Down. Então, tem características físicas, né? As características físicas, gente, dão, né, essa face sindrômica que a gente chama. Então, é um rostinho, né, que é parecido em várias crianças, em diferentes crianças com síndrome de Down, e isso, né, é que caracteriza essas alterações físicas, né, essa chamada face sindrômica, né, a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que acompanham a criança, e existem também sintomas motores, né, problemas, vamos dizer assim, em relação à aquisição de habilidades, motoras, cognitivas, intelectuais, né? E aí que entra também o papel da fisioterapia, tá? Então, aqui vou falar um pouquinho, né, sobre essas características também, só no sentido realmente de dar essa pincelada, né, gente? Quando a gente for fazer a disciplina realmente, é que a gente aprofunda, tá? Mas a gente pode ter a implantação das orelhas mais baixas que o normal, né, em relação aqui à altura dos olhos, a língua grande e pesada, retardo mental leve a moderado, olhos oblíquos puxadinhos para cima devido a uma prega a mais na pálpebra do olho, né? Então, essa característica que a gente tem. Pode haver atraso no desenvolvimento motor, tá? Então, eu só vou fazer um destaque aqui. Hipotonia e fraqueza dos músculos, presença somente de uma linha na palma da mão, desenvolvimento da linguagem mais tarde que o normal, tá? Nem todas as crianças com síndrome de Down apresentam, né, essas características, isso vai depender do grau de comprometimento, vai depender de uma série de fatores, tá? Mas aí, pessoal, eu até destaquei aqui, né, eu fiz aqui esse quadrinho aqui destacando algumas questões que são questões muito importantes para a gente na fisioterapia, tá? Então, muitas vezes, a gente não vai conseguir mudar, né? Lógico, a característica genética, a gente não vai conseguir mudar as questões, né, de características sindrômicas, mas existem, né, características que envolvem o movimento, que envolve, então, o músculo, a força muscular, que envolve o desenvolvimento motor. Desenvolvimento motor é a capacidade da criança, né, de adquirir as habilidades de sentar, de andar, de engatinhar e assim por diante. Então, a gente ajuda nesse processo de desenvolvimento, ajuda nesse processo de aquisição dessas capacidades, tá? E aqui também, né,
um outro videozinho. Esse aqui, pessoal, não tem som, tá? Eu vou passando, vou comentando aqui com vocês de estímulos que a gente pode fazer, tá? Então, um dos tratamentos que é muito utilizado é o estímulo da criança para que ela adquira as capacidades, como, por exemplo, a gente vê ali a capacidade de andar, né? Então, pode ser utilizado, ó, o estímulo com a esteira, né? Tem técnicas de tratamento para ir aperfeiçoando e ajudando ela a adquirir, né? Às vezes, gente, a capacidade de rolar, de sentar, como está mostrando na imagem. Então, a gente faz técnicas também, né? Que vão favorecer esse processo ó, de extensão, né? De segurar a cabeça, tá? De utilizar, né, diferentes equipamentos, então a esteira, o suspensório e a movimentação, para que nesse processo a criança vá adquirindo, né, mais facilmente as habilidades. Por quê, gente? A criança tem essa característica de ter hipotonia. Então, vocês observam esse abdômen bem volumoso que ela tem? Esse abdômen volumoso está relacionado com uma fraqueza da musculatura, né? Uma perda de tônus. Essa criança tem a característica de ter uma dificuldade maior, demorar mais tempo para levantar, para andar, para sentar, para engatinhar. Então, o nosso papel, né, na fisioterapia, que está passando no vídeo, né, a gente está vendo vários exemplos, é estimular isso, estimular o equilíbrio, estimular ó, a passagem de sentado para em pé, né, quando fica em pé, andar, né, andar primeiro com auxílio, depois ir adquirindo essa capacidade que a gente está vendo, né? De andar sozinha, de desenvolver a marcha, tá? Olha lá, se levantar. É difícil, né, gente? A gente percebe ó, a criança com a dificuldade de equilíbrio, mas o nosso papel, tá? Então, o papel da fisioterapia, nesses casos aqui, é justamente fazer os estímulos. A gente pode fazer estímulo também cognitivo, né? A gente pode fazer estímulos que envolvem o equilíbrio, que envolve a cognição, que envolve a ajuda, né? No desenvolvimento da fala, por meio da utilização de música, é claro, com um trabalho de equipe multiprofissional importante, né? Para o profissional que trabalha com a fala, o fonoaudiólogo, mas aqui, então, para a gente ilustrar esse processo, tá? E aí, né, pessoal, buscando sempre que essa criança atinja o máximo potencial dela, o mais rápido possível, né? E aqui no vídeo a gente tem diversos e diversos exemplos, né, de habilidades. Ah, o balanço usa para quê, gente? O balanço usa para auxiliar no equilíbrio, tá? Estimular o sistema vestibular. Subir rampa é importante, né? Às vezes, então, não é importante só andar na esteira dentro da clínica, andar fora, para a criança ir criando habilidade também em outros terrenos, em outras situações. Por quê? Porque a textura muda, o chão muda, a visão, né, muda porque são cores diferentes e tudo isso são formas, então, que a gente tem para trabalhar, tá? E aqui, né, esse videozinho que eu trouxe para vocês também está disponível no YouTube, vocês podem procurar depois, se vocês tiverem vontade, né? Que tem vários outros que trazem essas perspectivas, tá? Então, pessoal, a criança, né, com síndrome de Down também é uma criança que é atendida por nós, né, e que tem realmente uma quantidade grande de crianças com essa síndrome que a gente dedica a nossa atenção, tá? Bem, vou seguir para uma outra doença, que é a mielomeningoceles. Então, é a terceira doença, é a última que a gente vai falar. E eu falo dela, né, porque dentro do nosso ambulatório, né, dentro da nossa clínica escola, são doenças que aparecem muito, e a gente também tem lá vários casos de mielomeningoceles, tá? A mielomeningoceles, gente, ela já é uma doença onde a gente tem uma má formação, tá? Então, a gente tem uma má formação, que é essa formação dessa bolsa aqui, né?
para fora aqui do canal medular, tá? Então, ó, é um defeito congênito em que a medula espinhal de um bebê em desenvolvimento não se desenvolve adequadamente. E aqui, então, né, durante esse momento, essa nossa conversa, a gente trouxe para vocês justamente essas perspectivas, né? Então, a perspectiva da criança que tem uma doença que é uma doença relacionada à gestação, relacionada ao nascimento, à falta de oxigênio, que é a paralisia cerebral, a gente trouxe uma doença que é uma síndrome genética, que é a síndrome de Down, e agora trazendo uma má formação, tá? Então, essas três categorias, elas são muito frequentes, né? Ou frequentemente provocam, né, essas lesões. Então, no caso da mielomeningoceles, a alteração primária, né, que a gente tem é aqui na parte da medula, né, mas também pode ser acompanhada de outras malformações ou de outras complicações que afetam outras áreas do sistema nervoso. Então, é muito comum que crianças que tenham mielomeningoceles, o problema na medula, também apresentem malformação de Chiari, que é uma condição de tecido cerebral invade o canal espinhal, mais particularmente o tronco encefálico, tá, ou o cerebelo, e a hidrocefalia, que é o acúmulo de fluido, de líquido na cabeça, né, na verdade, no sistema dos ventrículos, que é esse que está indicadinho em verde aqui, e que acaba, então, provocando aumento do perímetro cefálico, tá? Muitos desses pacientes, gente, apresentam como características principais a perda do movimento daquele ponto da lesão para baixo, tá? Então, ó, aqui está uma anatomia normal, né? A gente tem aqui a medula, da medula saem os nervos que vão lá inervar a perninha, né? Que vão inervar a bexiga, os órgãos aqui internos. E aí, então, quando a gente tem essa lesão na medula, a característica principal que a gente tem é essa, que daquele ponto que aconteceu a lesão para baixo, a criança não tenha movimento, ou tenha dificuldade do movimento, tenha perda de força, perda de controle motor, perda de tônus. Claro que, se junto com isso ela tiver hidrocefalia, malformação de Chiari, ela pode ter outros sintomas associados, tá? Mas só para vocês entenderem, né? Caso vocês visitem, né, o estágio e acompanhem, né? Nós temos 3 crianças com mielomeningocele sendo atendidos, vocês entenderem que a característica principal é esse comprometimento daquele ponto da lesão para baixo, mas que também, né, dependendo da ocorrência desses outros problemas, a criança pode vir a manifestar mais sintomas, tá? Aqui também, tá bom? Vai ter mais um videozinho, esse aqui eu vou soltar o som para a gente acompanhar, também outro vídeo rapidinho para ilustrar um pouquinho sobre esses pacientes, tá bom? Então, só um pouquinho, gente, só um minutinho. Mielomeningocele é uma malformação congênita que acontece bem no início da gestação. Aqui no setor da fisioterapia infantil, giram em torno de 12% dos atendimentos. E na CD a gente atende os pacientes de forma individualizada para dar uma atenção melhor para a criança e para essa família. A gente usa muitos recursos lúdicos para que seja uma terapia prazerosa. Porque a criança vindo mais feliz para cá, ela também colabora mais e os resultados são melhores. É muito gratificante essa aproximação com o paciente, vê-lo chegar com bastante dificuldade e sair daqui com parte das suas habilidades recuperadas, ganhar um abraço dessa criança de retorno, de agradecimento, também é muito gostoso para a gente. Então, pessoal, também outro videozinho curto, né, mas que trouxe várias imagens de crianças e trazendo esse destaque que eu disse para vocês, né, que muitas vezes o que a gente identifica principal na mielomeningocele é esse comprometimento dos membros inferiores, né, do ponto daquela lesão para baixo, tá? Também convido vocês a conhecer, né, esse canal do YouTube da ACD,
tem vários videozinhos curtos, né, que são bem legais para a gente ir aprendendo também um pouquinho mais, né? Quando está agora no primeiro semestre, a gente ir desenvolvendo mais esse conhecimento, tá? Mas bem, pessoal, lá no começo da aula eu falei para vocês sobre o neurônio, essa questão toda, né? Do neurônio ele ser afetado pelas lesões, e a partir do momento que ele é afetado pelas lesões, a gente ter, né, características de comprometimento, de função e tudo mais. E o que que acontece, gente? Quando a gente tem, né, essa lesão do neurônio, a gente discutiu, né, que antigamente era uma sentença, uma condenação. Só que durante a aula eu vim apresentando para vocês alguns métodos, né, de reabilitação e falando de doenças e de tratamentos, e daí eu espero que tenha instigado em vocês esse pensamento, essa vontade de saber. Então, por que que a gente faz fisioterapia, né? Por que que a gente trata se o neurônio não vai nascer de novo, não vai crescer de novo? Então, a grande questão, pessoal, que dá base para nosso tratamento, para a nossa reabilitação, é a chamada neuroplasticidade ou plasticidade neural, tá? Então, junto com o desenvolvimento das terapias, né, com o desenvolvimento da ciência como um todo, foi se entendendo que o nosso cérebro, ele é plástico, ele tem possibilidades de adaptação. Então, embora eu não tenha, né, um novo neurônio, eu tenho neurônios remanescentes, né, eu tenho neurônios que sobreviveram à lesão, e esses neurônios que sobreviveram à lesão podem modificar suas funções, podem adaptar suas funções, podem melhorar a sua mielinização, a formação da bainha de mielina, podem melhorar os seus contatos com outros neurônios sobreviventes, então melhorar as sinapses, melhorar a transmissão, o tráfego de informações, mesmo não nascendo novos neurônios, a gente conhece, a gente sabe, né? E tem como base para o nosso processo de reabilitação neurológica essa possibilidade de modificação dos neurônios que permaneceram, tá? Então, gente, o que traz, né, para a gente a luz, o que traz para a gente a possibilidade da gente entender que o paciente pode se recuperar, vai ser justamente a chamada plasticidade neural ou neuroplasticidade. E existe uma frase, né, que fala dessa plasticidade que é muito interessante, que eu acho uma das melhores conceitos que a gente tem, né? Ela fala o seguinte, que a função, né, a fisiologia, ela depende, né, desculpa, ela altera a forma, a anatomia. Ou seja, a gente é aquilo que a gente faz, tá? Então, isso serve muito para o sistema neuromuscular, serve para o nosso cérebro, serve para os nossos músculos, tá bom? Então, se a gente faz movimento, se a gente faz atividade, se a gente faz exercício, com o nosso paciente que teve uma lesão encefálica, mesmo que teve a lesão, a função, a atividade, o exercício, o estímulo pode alterar a forma. Então, como eu disse para vocês, pode estimular aqueles neurônios remanescentes a melhorarem, vamos dizer assim, tá? A funcionarem melhor. E aí eu volto para uma coisa que a gente comentou lá no começo também. Se o neurônio melhora, né, se ele funciona melhor, consequentemente, as minhas funções, né, que esse neurônio faz, intermedia, melhora. Lembra que a gente falou no começo da aula que a gente tem neurônios que ajudam na visão, na audição, na percepção, no comportamento, no movimento? Então, se a função, se a anatomia, se a estrutura, se a sinapse, se a comunicação desse neurônio, por exemplo, que controla o movimento melhora, o meu movimento também melhora, tá? E como que a gente faz isso, gente? A partir do estímulo. Se ficar parado, se não fizer nada, se não fizer tratamento, se não fizer fisioterapia, não vai melhorar, vai continuar na mesma. Para que a gente tenha alteração, a gente tem que fazer um estímulo. Não adianta, né? Tem uma frase que ela fala mais ou menos assim:
que não adianta você esperar resultados diferentes se você sempre faz a mesma coisa. Então, se você, né, tá ali parado, sem fazer exercício, sem fazer fisioterapia, com uma criança, né, que tenha um problema desses que a gente viu, é para a gente esperar que essa criança levante e saia andando sozinha? Não. Então, se ela tá, né, num nível de estabilidade, não vai ter melhora. Para que a gente tenha melhora, a gente tem que ter estímulo. Então, para que a gente tenha essa evolução, o estímulo deve ser feito, tá? E aí que vem, né, pessoal, nesse contexto que a gente está trabalhando, o papel da fisioterapia, o papel, né, daquelas pessoas que estudaram e investiram em técnicas de tratamento e que falaram assim, opa, eu posso usar exercício que tenha base, que tenha princípio, que tenha conceitos fortes, e esses exercícios vão influenciar essas adaptações no cérebro, tá? Então, dentro dos conceitos de neuroplasticidade, a gente tem conceitos, por exemplo, de habituação, de aprendizagem e memória, né? Que a gente faz no nosso dia a dia, a gente aprende, a gente forma a memória, e a gente tem conceitos ligados à recuperação após lesão. Então, pessoal, está descrito na literatura para a gente que após uma lesão encefálica, o nosso cérebro, ele pode se adaptar, na verdade, ele passa por um processo de adaptação inicial, né? E depois desse processo de adaptação inicial, ele também pode ser adaptado, pode ser estimulado, a função dos neurônios pode melhorar com estímulos, tá? E aí, né, o que eu estou trazendo para vocês é o seguinte: quais são esses estímulos? O que é esse estímulo? O estímulo aqui no caso, pessoal, é a fisioterapia, né? Então, são os recursos que a gente usa, que a gente utiliza, os exercícios que a gente faz, os estímulos que a gente dá, né, para que essa alteração aconteça, tá? Então, alterações positivas nos mapas corticais podem ocorrer após lesões e muitas delas influenciadas, então, por ações externas, tá? E no nosso destaque aqui, né, pessoal, as ações externas estão nas nossas mãos, né? As ações externas estão no nosso conhecimento, as ações externas estão na ciência que a gente aplica nos nossos pacientes, né? Na cinesioterapia, no exercício terapêutico, nos recursos manuais, nos recursos termoeletrofototerápicos, né? A hidroterapia, os recursos que a fisioterapia tem. Então, esses recursos agindo e impactando na vida, né, dessa pessoa que sofreu a lesão. Só para ilustrar para vocês, a gente tem vários, né, estudos que mostram essa capacidade da plasticidade, né? E aqui só para chamar a atenção, né? Dessa figura de baixo mostra, por exemplo, uma área cortical antes e depois de um determinado estímulo periférico, tá? Então, o desenvolvimento dessa área foi feito um exercício, tá? E depois desse exercício, essa área aumentou. Aí você fala assim, cresceu o neurônio? Não, gente, não cresceu o neurônio. O que aconteceu? Os neurônios ali existentes fortificaram, melhoraram a sua função, tá? Então, eu também gosto de colocar essa figurinha aqui, essa imagem, né, que ilustra o cérebro trabalhando, a necessidade do cérebro trabalhar, né? E no nosso caso aqui, pessoal, claro, a gente pode ter o cérebro trabalhando com o cognitivo, com o pensamento positivo e trabalhando com o exercício também, né? Então, dependendo do paciente, da necessidade, você vai dedicar o seu trabalho, dedicar a sua função de fisioterapeuta, justamente, né, para trabalhar esse cérebro dele, né? E quando a gente tem a possibilidade de uma ação multidisciplinar, outras esferas, né, gente, do nosso cérebro que é tão complexo, que é tão desenvolvido, podem ser trabalhadas também, como esferas cognitivas, comportamentais, esferas da fala e assim por diante, tá? Então, né, como eu disse para vocês, existem fatores que influenciam nessa capacidade que o cérebro tem de se modificar,
tá? E muitos desses fatores, gente, estão ligados ao substrato, né? Quando a gente coloca substrato assim, diz respeito aos neurônios que sobraram após a lesão, que ficaram. Então, nesse sentido, claro, gente, quanto mais neurônio sobrou, quanto maior a quantidade de neurônio que a gente tem, maior vai ser o substrato, né? E os estímulos, né? E aqui, no caso, o estímulo que a gente está chamando a atenção é a fisioterapia, né? O estímulo que a gente está chamando a atenção vai ser realmente o exercício, o movimento, tá? Mas, ó, só para a gente entender, né? Essa possibilidade de reparo neural, ele está ligado justamente nessa intersecção entre a neuroplasticidade, que é uma capacidade intrínseca nossa, né? Todo ser humano tem, o uso, eventualmente, de drogas, né? De medicamentos, de terapia com células-tronco, e o comportamento, né? As atividades comportamentais, as atividades de neuroreabilitação que possam ser implementadas. Então, quando a gente, né, trabalha dessa forma, a gente estimula esse reparo neural, como eu disse para vocês, mesmo que não tenha essa possibilidade, né, de formação de neurônios, mas a adaptação, o desenvolvimento, o crescimento de sinapses, de transmissões, de neurotransmissores que vão, né, consequentemente, depois melhorar o movimento do nosso paciente, melhorar aquilo que ele faz no dia a dia dele, tá? A gente citou, né, gente, o BOBAT, o PNF, mas para trazer aqui para vocês, né, algumas outras técnicas que fazem parte, né, do nosso tratamento, a estimulação sensório-motora, a terapia integrativa, o treinamento imediato, o uso forçado por restrição, a estimulação excessiva, a cinesioterapia. Então, são todas técnicas de tratamento, e aqui só tem algumas, nós temos muito mais, né, que podem ser empregadas. Então, cabe a nós, fisioterapeutas, né, sermos cada vez melhores, procurarmos cada vez mais ferramentas, né, dentro dessas aqui, por meio de cursos, de formações complementares, de estudo, de pesquisa, para que a gente possa, né, cada vez mais pegar e ter instrumento de estímulo, ter instrumento para que a gente possa estimular aquele cérebro, estimular aquele desenvolvimento, estimular aquela estrutura, e aí conseguir, né, que essa estrutura seja recrutada, tá? Que ela seja otimizada. E essa otimização, então, repercute na janela, tá? Lembra que eu falei para vocês lá no comecinho da aula, né? Da lesão encefálica, a janela fechada, né? Então, quanto mais recurso a gente tem, quanto mais a gente estuda a fisioterapia, quanto mais a gente se dedica, né? A usar mecanismos, estímulos, instrumentos que fazem parte da nossa profissão, mas a gente tem a possibilidade de ajudar esse paciente a abrir a janela da lesão encefálica, né, pessoal? Melhorar as habilidades dele, melhorar as atividades de vida diária, melhorar a participação social, a participação na educação, então a inserção dessas crianças, né, nos meios sociais, inserção dessas crianças nas brincadeiras, a inserção dessas crianças na sociedade, nas escolas, no mundo do trabalho, tá bom? Então, essa é a mensagem principal, né, que eu deixo para vocês em relação à fisioterapia neuroinfantil, né, e as formas, né, as possibilidades que a gente tem de trabalhar, as possibilidades que a gente tem de ajudar nesse processo de reabilitação, nesse processo de aquisição ou reaquisição, né, dependendo da forma de olhar, de habilidades, independências e felicidade, né? Então, isso traz uma felicidade imensa, né, pessoal? Para a criança, para a família e para a gente também. O retorno, né, do fisioterapeuta, muitas vezes, ele se dá nas formas mais simples de agradecimento que uma criança pode dar para a gente. Teve um vídeo, né, que falou um pouquinho isso.
e às vezes uma expressão, uma felicidade, né? Uma manifestação de um sorriso já é para a gente assim um ganho imenso, porque a gente vê que realmente a gente está causando algum impacto, a gente está causando alguma diferença e a gente está trabalhando, né, com aquilo que a gente sabe fazer e que a gente faz de melhor, tá? Então, espero inspirar vocês também, né, para que vocês procurem sempre se aperfeiçoar, que vocês procurem sempre correr atrás, que vocês procurem sempre o máximo de ferramentas possíveis e o máximo de motivação também, né, dentro da profissão, para que a gente trabalhe sempre, né, entendendo que temos, né, aí dentro da profissão, quem decide realmente ser fisioterapeuta, a gente tem um compromisso com essa melhora, com o estímulo que a gente faz, né? Claro que, pessoal, não depende só de mim, mas o que depender de mim, eu quero fazer aquilo o melhor possível, tá? Então, pessoal, ficamos por aqui, né? Como eu disse para vocês, espero que tenham gostado. Indico para vocês, né? Se quiserem, puderem acessar aqui o canal do YouTube da Prof. Mara Ribeiro, tem outros vídeos também que ajudam vocês. Também, né? O Instagram, Prof. Mara Ribeiro, tem lá bastante coisa legal. E estou aqui, né, à disposição, caso vocês fiquem com dúvidas, quiserem mandar mensagens, perguntas para mim, podem mandar, né, pode mandar por direct no Instagram também, que eu respondo, ou, né, entrar em contato da forma que vocês acharem aí melhor. Pessoal, muito obrigada, tá, pela atenção, pela presença, obrigada, professora Érica, pelo convite, né, para estar aqui, falar um pouquinho do que a gente faz, né, dentro da profissão e dentro da Universidade Católica, e espero que vocês realmente sintam-se inspirados para se dedicarem ao estudo, à profissão e serem profissionais aí de altíssimo nível. Até mais, pessoal!